Waterworld Love Rhapsody. Esse é o primeiro jogo virtual do mundo. E é claro que diante disso muitas pessoas começaram a jogar, mas não por causa que era de realidade virtual, mas sim que neste jogo existia infinitas possibilidades. Por causa desse alto grau de liberdade e jogabilidade, era quase como se fosse um outro mundo. A única coisa que não mudava tanto mesmo é que, tipo, eles tinham que bater de frente contra um rei demônio e blá blá blá. Porém, tinha uma coisa nesse jogo que acabou mudando um pouco a jogabilidade de alguns jogadores. Sim, foi muito jogo na mesma frase, mas é isso daí mesmo. Que no caso é que os jogadores conseguem aumentar a sua preferência com qualquer NPC, ou NPC, tanto faz, eu tentei falar inglês, mas não saiu certo. Tipo assim, se você quisesse e fosse realmente bom de lab, você conseguia pegar até mesmo a deusa que invocou o herói ali. Eu faria esse acordo. Porém, claro que pra esse tipo de rota, o jogo deu uma dificultada, ou no caso, tinha NPCs que não dava pra pegar, que eram nada mais e nada menos que as bruxas, que eram uns NPCs cruéis que viviam matando humanos e por consequência disso, vários jogadores desistiram de ter algum tipo de relacionamento com elas. E dentre elas, a mais difícil de todas era a bruxa do desejo, chamado Lítia. Porém, sempre tem um maluco que gosta de contra as coisas e nesse caso era o nosso protagonista, chamado Wu Chen. Mas o seu nome dentro do jogo é Estrela da Manhã, que nesse exato momento ele literalmente conseguiu pegar a bruxa do desejo, que era teoricamente a mais difícil de todas. O motivo pra não dar pra pegar nenhuma bruxa é porque elas tinham um profundo ódio pelos humanos. Tanto é que quando o Prota capturou ela, ele já começou a pedir para que ele a matasse logo, mas ele rejeitou. Aí a Lítia começou a declarar que então provavelmente ele ia pegar e levar ela lá pra onde estavam as deusas e não sei o que lá. Porém, ele falou que não também. Na verdade, ele tava interessado no corpo dela e por isso ele pediu literalmente ela em casamento. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Vem pro fute, vem. Vem pro fute. O que, claro, bugou a Lítia de primeira, porque isso daí é basicamente o maior insulto e blasfêmia para uma bruxa. Porém, o nosso protagonista perguntou desde quando gostar de uma pessoa era considerado uma blasfêmia. Mais uma vez! Ele é incansável! E outra, ninguém conseguiu pegar as bruxas até agora, porque todo mundo só simplesmente atacavam elas e não tentavam conversar com elas. E é claro que, pelo que deu pra notar, não ia dar pra convencer ela por métodos convencionais, por isso ele iria utilizar outros métodos. Pega a lapada, pega. Porra! Que no caso é uma poção que ele pegou da deusa do amor, que sim, é meio que é um afrodisíaco, vamos dizer assim. O problema é que mesmo depois com aquela poção, só aumentou 1 no ponto de Amém. favorabilidade da bruxa com o prota. O que era bem estranho, porque uma poção daquela ali pegava uma deusa instantaneamente. E a Lítia começou a dizer que é óbvio, afinal ela era uma bruxa e esse tipo de coisa não ia funcionar nela. Porém, se subiu só com um coração com uma poção, ele fez o quê? Pegou mais 99. Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da porra! E sim, muchachos, não muito tempo depois ele conseguiu domar uma bruxa, o que doeu bastante no bolso dele, porque nenhuma daquelas poções eram baratas, mas pelo menos no fim funcionou. Ah, e mais uma, como o jogo não permitia ele pedir em casamento uma bruxa, ele tinha que fazer ela pedir casamento pra ele. E por causa da poção, a Lítia foi lá e pediu nosso prota em casamento, e isso foi algo tão grandioso, que o jogo fez um anúncio global declarando que a primeira pessoa conseguiu domar uma bruxa, logo no seu primeiro casamento. Eu me sinto foda. E por causa de ter casado literalmente com o chefe final mais forte de todos, ele ganhou um monte de poder. Porém, vocês acham mesmo que um cara, num mundo de fantasia, com o poder das poções ia ficar só com uma esposa? Não, ele falou que ia pegar todas as bruxas e no fim ele conseguiu. Ele vence! Vence! E vence! Porém, que nem dizem, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o coitado do nosso protagonista, que coitado ele não tem nada, tava sendo perseguido por todos os jogadores do jogo, porque ele tava se achando demais por ter pego as bruxas. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Que eu não posso jogar, filha da puta. Olha pra isso aí. Eu sou humilhado do meu vídeo. E falando no nosso prota, ele só tava esperando uma atualização, porque, tipo assim, ele já tava casado com todas as bruxas, os demônios tinham desistido de lutar contra os humanos, e todas as bruxas que eram esposas deles ficaram do bem, então ele não tinha mais nada pra fazer. Claro, tinha algumas coisas que ele até tentava fazer, que no caso é meio que aproveitar da sua esposa, mas o sistema não deixava. E
diante disso, o que ele fez? Simplesmente saiu do jogo, comentou que como não tinha mais nada pra fazer, talvez ele fosse pegar todas as deusas, sei lá. E falando em deusa, no instante em que ele dormiu, do nada uma deusa juntamente com o sistema apareceu, declarando que um ser humano único no rio da história apareceu. Diante disso, a deusa utilizou todo o seu poder e até mesmo a sua vida para manter o contrato de casamento que o nosso protagonista tinha com as bruxas, para que ele fosse enviado para aquele mundo do jogo e, bom, reescrevesse a história e salvasse o mundo de uma maneira um tanto quanto diferente. E assim que o nosso protagonista acordou, ele esticou seu braço para o lado e notou que o seu travesseiro de Lítia estava um pouco macio demais. Nice. E pra piorar, uma voz perguntou o que esse humano estava fazendo, e quando ele olhou pro lado, ele perguntou por que a sua esposa tava tão brava com ele. E ouvindo esse negócio de esposa, por algum motivo a Lítia ficou revoltada e estourou o coitado do nosso protagonista com um baita de um poder. Porém, mesmo com aquele poder não funcionou nada, daí o Prota começou a perguntar se tinha dado algum bug no sistema, porque não faz sentido a Lítia tá atacando ele. Afinal, ela é sua esposa, e falando em esposa, ela notou que realmente tava com uma marca de casamento. Porém, o Prota declarou que como a sua esposa estava sendo uma criança desobediente, ele iria meio que, bom, dar algumas palmadas nela para ver se ela para de ser desobediente. E depois de ter dado uma lição na coitada, ele falou que ia denunciar isso para o serviço ao cliente quando ele saísse do jogo, só que ele não saiu do jogo. O que obviamente deixou ele meio surpreso, né? Porque, pô, tava bugado demais, não faz sentido, porque o jogo que ele jogava não tinha quase nenhum bug. Porém, pra ver se ele realmente tava dentro do jogo, o que ele fez? Bom, ele deu uma palpada na Lítia, né? Já que o sistema geralmente não deixava ele fazer esse tipo de coisa. Ai! E como o sistema não impediu ele de fazer isso, sim, aí ele percebeu que na verdade ele tava em outro mundo e não dentro do jogo. Um método um tanto quanto efetivo, né, pra ver se tá em outro mundo. O negócio é que não muito tempo depois, do nada, uma empregada da Lítia apareceu perguntando o que tava acontecendo por causa de todo aquele barulho. E nisso o Prota falou que na verdade apenas estava massageando a sua senhora, mesmo que o quarto literalmente tenha sido destruído, né. De qualquer forma, a Lítia meio que jogou mais lenha na fogueira, falando que esse daí, mas na verdade ela tava com vergonha de dizer que, bom, ela tinha sido apalpada por um humano que ela sequer faz ideia de quem seja. O negócio é que as massagens do Prota tava tão boas, mas tão boas que é bom nem mostrar. E se o objetivo da Lítia era proteger sua dignidade, com essa massagem aí não adiantou muito. Assim, o Prota se aproximou da Lítia, chamando ela de esposa e questionando como é que foi a sua massagem. E nisso ela deu um baita de um socão nele, falando que ela jamais seria a esposa dele. Só que como o ataque não funcionou, o Prota era realmente o marido dela, isso tudo por causa do contrato de casamento. Vendo isso, ela perguntou se por algum acaso a deusa mãe escolheu o Prota como esposo dela. E o Prota falou que é isso daí mesmo. Só que na verdade ele só tava aproveitando o gancho da história que a Lítia inventou ali e começou a contar uma história nada a ver. Onde após a batalha do deus maligno e a deusa da criação, ambos lados ficaram enfraquecidos. Mas antes da deusa maligna desaparecer, ela fez um contrato com ele onde ele casaria com todas as bruxas, para que assim ele pudesse selecionar a próxima sucessora dela entre as bruxas. E diante disso, a Lítia meio que acreditou na história e comentou que o Prota realmente tinha um bom olho, afinal ele escolheu ela, não? E ele falou que na verdade não, ele tinha que notificar as outras ainda. Mas antes que ele pudesse fazer isso, a Lítia falou que ele não precisava ir até elas, afinal ela conseguia reunir todas no mesmo lugar e até mesmo poderia notificá-las para ele. Só que internamente ela não vai fazer nada disso e ela apenas queria monopolizar o nosso protagonista para que assim ela se tornasse a próxima deusa maligna. Após a Lítia ter ido embora, o Prota não tava acreditando o quão fácil foi enganá-la, mas do nada uma voz disse que não é que era fácil enganar a Lítia. Na verdade, ela sofria por ser uma virgem de longos dados, e eu não entendi muito bem o que é isso. E sim, quem tava falando com o nosso protagonista era o sistema, que tava meio quebrado e só tinha 5 minutos pra conversar com ele e responder qualquer pergunta. E óbvio que a primeira coisa que o Prota fez foi perguntar se dava pra voltar, e o sistema falou que sim. Ele só precisava fazer o mesmo caminho que ele fez quando ele zerou o jogo da última vez. O problema é que a última vez ele venceu quando ele casou com a
Lítia e ela compartilhou os atributos dela com ele. Daí o sistema falou que então a única coisa que ele precisava fazer é literalmente casar oficialmente com a bruxa de novo, daí ele poderia meio que salvar o mundo, eu acho. Ah, e mais uma, o sistema salvou todos os equipamentos dele do seu jogo anterior. No caso, mesmo ele sendo nível 1, ele conseguia ter equipamentos de nível mundial, o que é bem apelão. Nesse meio aí, ele tinha todas as alianças de casamento que ele casou dentro do jogo. E dentre os anel havia um anel de vento, onde ele conseguiu de uma deusa chamada Sylph, onde o seu nível de favorabilidade tava em nível flortante. Cara, tem um problema com essa fala aí que tá difícil, hein? De qualquer forma, o Prota tava meio que no fio da meada. Porque basicamente é o seguinte, ele tá com as bruxas, mas ele também tem algum relacionamento com as deusas. Então, dependendo de como continuar esse relacionamento aí, poderia ter um triângulo amoroso entre as bruxas, as deusas e ele. Resumindo em poucas palavras, dependendo da escolha que ele fizesse, mudaria o futuro do mundo. Agora já do lado da Lítia, eu não sei se for por mais por coincidência, mas ela acabou encontrando ninguém menos que a Sylph, que o nosso protagonista tava falando. Só que, segundo o sistema aqui, parece que na verdade ela é uma deusa maligna. Tipo assim, segundo o que a própria Sylph acabou de falar pra Lítia, ela é uma deusa maligna por causa do Wu Chen, que é o nosso protagonista, que é mais conhecido como a Estrela Decadente, Estrela da Manhã, alguma coisa assim. De qualquer forma, a Lítia foi até ali por causa que a Sylph era boa com adivinhação e ela queria saber quem era aquela pessoa dona daqueles pelos. Agora, como é que ela conseguiu o pelo do Prota, eu não sei não. E bom, segundo as informações que a Sylph conseguiu tirar daquele pelo, o dono daquilo era o ser humano mais fraco de todos. O que obviamente já deixou a Lítia pistola, porque o Prota tava mentindo pra ela. Porém, a Sylph falou que tinha algo mais. Aquele pelo tinha todas as auras de todas as bruxas. Aí a Lítia voltou ao normal, perguntando por que House, a deusa mãe, foi escolher um ser humano pra fazer ela se casar com eles. Para confirmar isso, ela foi lá e invocou o seu subordinado chamado Olho Demoníaco, pedindo para que ele matasse o nosso protagonista, porque se ele fosse realmente um enviado da deusa mãe, ele não ia morrer pra um bicho daquele. Agora, falando do nosso prota, o coitado já tinha tirado todos os itens dele, mas ele não conseguiu utilizar porque precisava de nível. Ou melhor, a única coisa que ele poderia utilizar é os anéis de casamentos, então ele era basicamente o Senhor dos Anéis. E pra completar, o sistema desligou porque já tinha passado os 5 minutos e ele entraria em modo de hibernação. Daí o prota começou a ficar todo revoltado e justo nesse instante o Olho Demoníaco chegou, refletindo que ia dar um jeito de matar o nosso protagonista e oferecer o seu corpo à sua mestra. Só que justo nesse instante, o prota comentou que já sabia que o sistema ainda estava ali. O problema, muchachas, é que aqui é uma piada chinesa, porque o mesmo som de sistema em chinês, que é Shitong, é o nome do Olho Demoníaco. Tipo assim, é o mesmo fonema. Não sei, é uma brincadeira deles aqui. E pra piorar, o prota perguntou se ele tava brincando só porque ele tinha 5 minutos. Na mais pura coincidência, o máximo de tempo que o Olho Demoníaco poderia ficar na Terra é 5 minutos. Aí, diante disso, o Olho Demoníaco começou a se perguntar se por algum acaso o Prota era realmente um oponente digno, e se fosse, ele mostraria a sua verdadeira forma. É assim, ele se mostrou pro Prota, que não tava entendendo bolhufas nenhum, só que o mais surpreendente é que no instante em que o Olho Demoníaco atacou, o Prota deu um passo pra frente pra tentar fugir, mas ele escorregou na Pokébola dele e desviou do ataque no último segundo. Só que na visão do Olho Demoníaco, ele desviou com a maior flexibilidade do mundo e por um triz, o que significava que ele estava na palma das suas mãos. E pra aumentar ainda mais a aura do nosso protagonista, o que ele fez? Ele sentou na cama porque ele, sem querer, quase perdeu o coleguinha dele por causa de ter aberto aquela perna. Daí o coitado do Olho Demoníaco não entendeu mais nada, porque o nosso prota simplesmente sentou, jogou itens de classe mundiais de canto, meio que fazendo parecer que o nosso protagonista conseguia derrotá-lo como se não fosse nada. Aí diante disso, o Olho Demoníaco pediu desculpas, falando que ele apenas estava fazendo isso por causa que sua mestra havia mandado. Como ele já comprovou seu poder, ele iria embora. E é claro, o prota não entendeu bolhufas nenhuma, mas pelo menos no fim ele saiu vivo, né? E assim, um tempo depois, ao cair da noite, do nada a Lítia apareceu quando o nosso prota tava dormindo, e segundo a informação que ela tinha recebido do Olho Demoníaco, não dava pra bater de frente com ele porque ele tinha um poder imensurável. E para ver se isso era verdade, ela atacou dessa vez. Porém, vocês sabem, né, que não ia funcionar. O nosso prota ainda conseguiu contra-atacar, perguntando se por algum acaso ela desejava o corpo dele, pois por algum acaso ela queria a autoridade que a mãe divina tinha dado pra ele, e com um rostinho um tanto quanto suspeito, ela falou que sim, ela queria essa autoridade. E na visão do nosso protagonista, a Lítia tava muito fofa e que não sei o que. Só que antes disso ele mostrou o seu anel pra ela, ou melhor, todos os anéis que ele recebeu da deusa mãe com os contratos de casamento. Mas como ele tinha se apaixonado de à primeira vista
vista pela Lítia, ele iria desistir do casamento com as outras e ia fazer ela a sua sucessora. Mas, para isso, eles precisavam fazer um contrato oficial de casamento. E é claro que de primeiro momento a Lítia rejeitou, mas ela foi cedendo aos poucos e a única coisa que o nosso prota precisava fazer é literalmente meio que selar o contrato com um beijo. Porém, mais uma vez aquela empregada da Lítia apareceu. E pra quem quer saber, o nome dela é Daine. Numa cena tão embaraçosa dessa, a Lítia perguntou por que raios a Daine entrou de novo sem bater na porta e ela já começou a pedir desculpas, falando que na verdade apenas veio avisar que o banho de leite tava pronto. Mas que porra é essa? É claro que eu vendo esse negócio de banho de leite, o prota já começou a suspeitar. Porém, pra resolver aquela situação, ele começou a jogar uma outra desculpa, falando que na verdade estava no quarto de noite da Lítia para esquentar a cama dela. Pois sendo um servo, ele não poderia deixar que a sua senhora deitasse numa cama muito fria. E mais uma vez, a Lítia concordou com a história do prota, falando que então dessa vez ela não precisava do tal banho de leite, então a Daine deveria voltar. E depois de fechar a porta, a Lítia foi lá e confirmou e deixou ela selada com magia pra da próxima vez a Daine não abrir. Agora o bicho vai pegar. Alguém sabe que horas são? É a hora do lanche. E virando-se para nosso protagonista, a Lítia falou que eles deveriam terminar o que eles estavam fazendo, só que por algum motivo o prota tava todo amarrado. Pra piorar, ele tava declarando que a sua esposa era realmente a bruxa mais forte, porque ela tava até mesmo brincando com banhos de leites humanos. Por essa razão, ele não poderia ficar pra trás, só que a Lítia não entendeu muito bem. Porque tipo assim, a Daine era da tribo das vacas, e essa tribo tinha uns poderes especiais nos lentes que eles têm, como mudar a raça da pessoa, por exemplo, transformar num lobo, e também tinha mudança de gênero, que no caso é de mulher pra homem e de homem pra mulher. Daí o prota ficou louco, falando que sua esposa realmente gostava de umas brincadeiras bem perigosas. O negócio é que aparentemente cada pessoa da raça de vacas tinha um poder diferente no seu leite, por isso que o prota perguntou qual era o poder especial do leite da Daine. E a Lítia, meio que desesperada, falou que isso era ultra secreto e o prota jamais deveria saber. E nem mesmo as outras bruxas poderiam saber disso, porque senão ia acontecer uma guerra. E é claro que ouvindo essa informação, o prota já ficou um pouco mais emocionado, mas deixando essa ideia de lado, ele falou que tava na hora deles dormirem. O que já deixou a Lítia meio revoltada, né? Porque eles não poderiam deitar junto. Porém, o prota falou que como mensageiro de Mãe de Deus, ele naturalmente precisava examinar a próxima sucessora bem de perto. E esse exame durava 24 horas. E a Lítia até aceitou, mas ela foi lá e fez um limite na cama onde os dois poderiam dormir. Porém, vocês acham mesmo que o prota deitado do lado dela ia deixar qualquer coisa passar? É óbvio que não. Que horas são? Entretanto, justo nesse instante, a Lítia chamou pelo o Estrela da Manhã, porque já assustou o prota, né? Porque esse era o nome do personagem dele. Mas a Lítia tava perguntando para o nosso protagonista se ele conhecia esse cara, ao qual ele falou que não. E a Lítia começou a explicar que, segundo alguns detalhes que ela reuniu, ele era odiado pelas deusas porque ele basicamente tinha meio que relacionamento com elas e traiu todas elas ao mesmo tempo. Ave Maria, doido! Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Caralho, cuzão! E como Prota era o mensageiro da deusa mãe, ela achou que ele tinha alguma informação. Pois desde que a deusa mãe dormiu, aquele mundo mudou pra uma pega, e os apóstolos da deusa do bem começou a aparecer em todo lugar. E todos eles se diziam de ser de um lugar chamado Terra, e tipo assim, eles não eram lá muito fortes. O problema mesmo é que eles estavam em grande número e renasciam infinitas vezes. E ouvindo essa informação, o Prota já entendeu que a Lítia estava falando sobre os jogadores e perguntou o que raios tinha acontecido. E outra, por que as deusas do bem e do mal estavam brigando? E a Lítia falou que não sabia, porque do nada todo o pessoal da Terra sumiu e as bruxas também perdeu todas as suas memórias daquela época. Porém, apenas uma única memória ficou permanecida em todas, que no caso era o nome do Estrela da Manhã. Pelo que ela soube, até mesmo os humanos da tal Terra odiavam esse cara. Aí sim, o nosso protagonista era realmente odiado tanto pelas deusas, pelas bruxas e pelos humanos. Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! As bruxas não, né? Ele tava casado com elas, mas vai saber. Ah, e tipo assim, o Prota era perseguido até os confins do inferno, se fosse preciso, porque os deuses colocou
pagou 100 milhões de platina como recompensa de vivo ou morto na cabeça dele. Isso tudo por causa que ele seduziu as deusas e meteu o pé na bunda de todo mundo. Só que o que tava deixando a Lithia furiosa é que o nosso protagonista tinha uma recompensa mais alta que ela. Enquanto isso, em outros lugares, todas as bruxas, tanto a bruxa da lua cheia, a bruxa do infortúnio, a bruxa da traição, a bruxa da soberania, receberam a informação de que um homem estava com o poder da autoridade divina da deusa mãe e qualquer um que ficasse com esse homem receberia a tal autoridade. E é claro, muchachos, que na visão das bruxas, o nosso protagonista era basicamente um santo graal para se tornar um deus. E diante disso, significava que existia uma corrida entre elas para ver quem se tornaria a deusa primeiro. Um tempo depois, dentro de um banho, a Lithia tava toda animada, falando que a melhor coisa que dava pra fazer é tomar banho assim que acorda. E a Sylphie também tava lá, falando que era muito bom e tal, só que o problema mesmo é que um inseto entrou, ao qual era o nosso protagonista. Eu gostaria de merendar. Aí a Sylphie já começou a ficar revoltada, porque segundo o que ela sabia, a Lithia tinha abolido todos os homens naquela área. E outra, ela poderia simplesmente apagar aquele humano na frente dela com a sua magia. O problema é que a magia não funcionava, né? Eu vindo todos esses comentários, o Prota comentou que pelo tom de voz e a maneira que ela tava falando, aparentemente a Sylphie tava sofrendo por causa de um humano. Ele queria saber quem que foi esse inútil que ousou trair ela. Ouvindo a voz do nosso protagonista, a Sylphie meio que sentiu um sentimento familiar e o Prota também. Por isso que ele foi lá e utilizou o painel do sistema e notou que ele tava conversando com a deusa Sylphie corrompida. Aí, falando na Sylphie, bom, ela se aproximou do nosso Prota, perguntando se por algum acaso eles já se conheciam, e ele falou que não, ele acabou de chegar ali. E antes que as coisas piorassem, a Lithia foi lá e chamou a Sylphie, o que já deixou o Prota muito feliz, porque se a Sylphie fizesse mais algumas perguntas, provavelmente ela descobriria que ele, na verdade, é a estrela da manhã que acabou literalmente traindo ela. Traindo assim, ele só não casou com ela, basicamente. Aí, já do lado da Lithia, bom, ela queria fazer mais um teste pra ver se o Prota era realmente forte. E para isso, a Sylphie foi lá e invocou um tipo de tentáculo, que começou a correr atrás do nosso protagonista, que ficou desesperado, pedindo para que ele parasse, e a planta parou, o que bugou tanto o nosso Prota quanto a própria Sylphie. O mais surpreendente é que a própria invocação da Sylphie começou a atacar ela do nada, o que obviamente já fez a Sylphie perguntar para o Prota o que diabos ele tinha feito, e basicamente é por causa do anel de casamento que ele tinha com a Sylphie, que dava imunidade a 1 bilhão de coisas, relacionado a plantas especificamente, porque a Sylphie antes disso daí era meio que uma deusa das plantas, ou algo meio parecido com isso. Mas voltando à história, tendo esse poder em mãos, é óbvio que a nossa protagonista ia se aproveitar disso. E ele fez basicamente cosquinha nela pra fazê-la se arrepender de tê-lo atacado, e a Sylphie, coitada, começou a pedir ajuda da Lithia, que de começo não aceitou, porque os tentáculos ali eram muito medonhos e nojentos, mas ela destruiu os tentáculos, falando para o Prota que, sendo um mensageiro da deusa, ele deveria ser um pouco mais reservado. Resumindo, ela tava com ciúmes do Prota. E nisso a Lithia começou a dizer para a Sylphie que talvez o nosso Prota não fosse do sexo masculino, né, já que os tentáculos não funcionou. Porém, a Sylphie tava suspeitando um pouco daquela situação, porque talvez o Prota nem sequer seja humano, e sim um pervertido puro. Daí o Prota já ficou revoltado, falando que quem atacou ele primeiro do nada foi ela, e se ela realmente quisesse, ele ia mostrar o seu verdadeiro poder. Antes que começasse uma briga mais uma vez, de repente uma subordinada da Sylphie apareceu, com o resultado de algumas investigações que, segundo as informações, realmente há de fato traficantes de escravos vendendo humanos no primeiro palácio. E nisso a Sylphie começou a pedir desculpas para a Lithia, mas ela falou que não era nada, afinal isso daí era obra da bruxa escravizadora, eu acho que é isso. E a Lithia tava meio pistola porque ela tinha abolido a escravidão, mas ainda assim a maldita da bruxa ficava trazendo esses escravos pra lá e pra cá toda hora. E pra dar um jeito nessa situação, ela precisava da Sylphie e do nosso Prota. E na verdade, ela só tava chamando o Prota pra mostrar serviço, pra, tipo assim, mostrar que ele não fez a escolha errada ao tê-la escolhida como próxima sucessora. Mas vamos explicar algumas coisas. Primeiramente, o palácio da Lithia tem 6 andares, e em cada um desses andares é basicamente dividido em pequenas vilas, e cada nível é governado por um poderoso rei demônio, o que o torna quase inexpurgável. E acima de todos os rei demônios estavam a Alicia, que governava sobre eles, mas cada rei demônio governava à sua maneira. O negócio é que ela tinha abolido a escravidão, mas ainda assim eles quiseram continuar. Afinal, que nem dizem, né? Quanto maior a luz, maior era a sombra. Assim, um tempo depois, numa cidade segura do 2º andar, o Prota tava perguntando pra Lithia por que a Sylphie tava encarando ele daquela maneira estranha. E a
Litia só respondeu que a Sylphie tem um ressentimento contra homens, mas isso não era direcionado ao Prota. Mas o Prota sabia que o problema na verdade era ele mesmo, por isso que ele foi e abraçou a Litia pra meio que tentar se proteger, que por algum motivo tava deixando a Sylphie ainda mais pistola. Daí ela foi lá, separou o Prota da Litia, falando que eles não deveriam chamar atenção. E enquanto ela tava dizendo isso, ela quase quebrou o crânio do nosso protagonista, apertando a cabeça dele. Enquanto isso, em outro lugar, o tal mercador de escravos já estava fazendo seu anúncio, declarando que estava meio em falta de produtos por causa da nova rainha demônio. Porém, ele estava com uma mercadoria incrível hoje, que era um grupo de humanos que ele conseguiu. E bom, os humanos já ficaram loucos, porque eles estavam diante de demônios que estavam malucos para devorá-los, quando do nada um talvez herói apareceu, só que não, é um carinha que chegou comprando todos os humanos que tinha ali. E o nome desse cara aí é Grão-Duque Mecânicos, é alguma coisa assim, eu vou chamar ele de mecânico. E diante de todo aquele dinheiro, o comerciante de escravos perguntou pro Mecânicos qual era o objetivo dele com tantos escravos. Chorou, pai. O Mecânico explicou que hoje era a 47ª conquista de cidade dele e ele queria comemorar comprando mais alguns escravos. Porém, a comemoração dele era bem simples, era literalmente caçar os humanos. No caso, ia soltar os humanos numa montanha para fazer eles correr por aí por suas vidas e daí ele ia sair matando todo mundo. Nós não somos cavalos. Somos pessoas. E é claro que diante disso, aquela garotinha escrava estava pedindo para que alguém pudesse ajudá-la. Bonito. Agora já do lado do nosso protagonista mais uma vez, eles estavam na área onde estava supostamente acontecendo a tal venda de escravos. E o primeiro demônio que eles encontraram lá já estava divulgando escravas por 5 moedas de platina. Tava em promoção, tá? Caso você comprasse uma, você ganhava outra de graça. E esse tipo de coisa acontecia dentro do jogo, mas não durou muito tempo porque os jogadores destruíram qualquer coisa relacionada à escravidão, mas vendo pessoalmente é bem ruim para o nosso prota. E falando de escravos, especificamente aquela menina que a gente tinha visto agora há pouco, ela simplesmente foi jogada de canto como um produto defeituoso. Mas antes que ela morresse, a Litia foi lá e pediu para a Sylphie a curá-la. Vendo isso, o Prota ficou meio surpresa, porque pelo que ele se lembra da Litia, ela era uma pessoa má. Então, por que raios ela estava mostrando compaixão para os humanos? Eu quero, eu posso. E bom, falando em humanos, aquela garotinha se agarrou na Litia, pedindo para que ela salvasse os seus pais. É claro que a Litia não ia oferecer esse tipo de ajuda de graça. Afinal, ela é uma bruxa, não? E a garota falou que não se importava qual era o preço. Ela estava disposta a dar tudo pelos seus pais. Daí a Litia fez um acordo com a garota, dizendo que ela poderia ficar tranquila, pois o resto ela iria cuidar. Agora, já do lado do mecânico, bom, ele simplesmente pegou, matou alguns escravos ali. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Falando que eles eram inúteis e muito fracos e nem dava pra usar na caçada. Mais uma, ele poderia ficar matando escravos ali e tal, porque, tipo assim, ele é um Grão-Duque. Até mesmo o superintendente do governo ali não podia fazer nada contra ele. Contudo, neste momento, algumas pessoas apareceram com uma aura um tanto quanto estranha. Aí a Litia já chegou perguntando se por algum acaso ele tava pronto para pagar o preço. O mecânico meio que tentando avaliar os seus oponentes, não conseguiu fazer nada, porque parece que eles estavam com um tipo de magia anti-conhecimento. E o Prota, vendo o mecânico ali, já assustou, porque pelo que ele se lembra, pra bater de frente com aquele bicho ali, precisava de 2 lords humanos pra começar a ficar igual. Do nada o mecânico sacou a sua espada, apontou ela para Litia, falando que estava com um pouco de mau humor, e outra, ele queria fazer uma caçada, mas pelo jeito não vai dar. O que era muito decepcionante, já que ele queria estar comemorando agora. E outra, ele também não tinha muito tempo pra ficar lidando com insetos agora não. E ouvindo o mecânico chamando a Litia de inseto, a Sylphie já ficou louca, metendo doida, chega e invocou aquela flor cheia de tentáculo dela. Acabou estourando todo aquele lugar, depois caiu o chão. Quando o mecânico ia se levantar, ele notou que aquela mulher estava diante dele, perguntando por que raios ele estava fazendo aqueles negócios no seu território. Vendo aquela aura opressora absurda e diante também desse comentário, daí o mecânico notou que ele tava numa fria. Eita porra do caralho, agora
fudeu, filha da puta. Enquanto isso, do lado dos humanos, a Sylphie salvou todos eles e por essa razão, eles começaram a agradecer ela, chamando ela de salvadora e tal, mas a Sylphie falou que eles não deveriam estar agradecendo a ela, e sim a Lítia. E ouvindo que a Lítia tava ali, eles rapidamente já começaram a venerá-la, saudando ela, e ela começou a dizer que não foi ali pra causar tanto alarde, e sim apenas para dar um jeito nesses indivíduos rebeldes. E falando sobre isso, o segundo andar aparentemente era governada pela Sylphie. Por essa razão, a Lítia perguntou qual seria a punição para aqueles dois. E a Sylphie declarou que como era proibido o tráfico de escravos, isso por si só já era pena de morte, mas insultar a rainha também era pena de morte. Resumindo, tanto o mecânico quanto o mercante de escravos vai de arrasta. O mercante tentou pedir misericórdia, falando que na verdade foi o mestre dele que o forçou a fazer isso, porém, quem disse que a Lítia ligou? Ela simplesmente invocou uma das suas magias, lançou o coitado do mercante lá nos cafundel do Judas e transformou ele num fantasma. E agora que um já tinha morrido, tava na hora do Grão-Duque e Mecânicos, que sim, tentou fugir, mas a Lítia só utilizou uma das suas magias que prendeu ele, que também tentou pedir por ajuda, misericórdia e até ofereceu dinheiro. O negócio é que, pô, a Lítia é literalmente a rainha, pra que ela ia querer mais dinheiro? E após isso, ela estourou literalmente o Mecânicos, declarando que ela é super poderosa e que não sei o que, e começou a perguntar o que o Prota achava, só que ele não tava ali. E na realidade, ele não sabia que ela ia utilizar aquele ataque em área e por causa do choque ele foi jogado pra trás. Ele só sobreviveu mesmo por causa do poder do anel dele. Porém, como ele sobreviveu àquela onda de choque, significava que ele era super poderoso. E eu acho que ele cantou vitória cedo demais, porque do nada um saco gigante caiu nas costas dele, que segundo o sistema é os espólios por ter derrotado um boss. Como o sistema tava atualmente inativo, ele só iria compartilhar automaticamente os drops com a Lítia, já que ela tava no grupo do Prota. Aí, a recompensa por derrotar o boss, que no caso é o Mecânicos, era 1 milhão de moedas. Eu vendo isso daí, o Prota já ficou feliz, porque tipo assim, ele ia desmaiar por causa de 1 milhão de moedas pelo menos, não foi por causa de um saco aleatório que caiu na sua cabeça. E nesse momento, do nada, nos é contado uma história de milhares e milhares anos atrás, nos Templos dos Elfos, onde a Sylphie tava recebendo a declaração de um guerreiro aleatório. Era basicamente um pedido de casamento, só que na época ela era uma deusa, então eles não poderiam simplesmente se casar. Pois segundo ela precisava de um guerreiro muito forte, e é só aí que talvez ela consideraria. E pra ela considerar, o guerreiro precisava trazer 9.999 de vários e vários itens estupidamente difíceis de conseguir. Tanto que, segundo o guerreiro ali, os melhores dos melhores iam lutar meses e meses só pra conseguir um daqueles itens. Mas neste instante, do nada, o Morning Star, ou a Estrela Cadente, ou Estrela Ascensão, toda hora fica mudando o nome do personagem do nosso protagonista. E ele apareceu declarando que aquele guerreiro era fraco demais, afinal, ele já conseguiu aqueles itens. E de acordo com o que a própria deusa acabou de falar, ela poderia concordar em casar com ele, não? Aí outra, ele esperava que ela pudesse fazer um par de alianças de casamento usando o Senlu de Jade. Vendo isso daí, a Sylphie já ficou meio desesperada, porque o anel de Jade Senlu é o tesouro mais precioso da tribo. Também é um símbolo de casamento entre deuses. E o Prota começou a dizer que sabia que seria muito difícil e tal, mas ele não consegue evitar isso. Afinal, ele se apaixonou pela deusa à primeira vista e por causa disso, ele lutou pra chegar até ali. Aí, muchachos, ele começou a fazer uma declaração tão absurda, gigantesca, é muita fala aqui, é muita fala. Ele foi tão comovente nas palavras que até mesmo o guerreiro que tava pedindo em casamento a deusa ficou meio que corado com a declaração pelo Prota, alguma coisa assim. Aí a confissão deu certo, porque a deusa ficou meio que comovida e meio apaixonada com o nosso protagonista. E segundo o elfo ali no canto, dava pra ter casamento interracial por causa da força do Prota e tal, e ele até conseguiu juntar os itens. Pra completar a história, mais tarde o Prota derrotou vários e vários cartéis de escravos élficos, e por consequência disso ele tava quase no nível herói élfico. Então diante disso a Sylphie confiou a ele as alianças de casamento de nível divino, das quais a deusa só pode forjar um par em toda a sua vida. E é claro que ela tava ansiosa por casar com o nosso protagonista e tal, porém ela queria saber o verdadeiro nome dele, já que Estrela do Amanhã é só um título. Daí o Prota falou que o seu nome era Chen. Porém, no dia seguinte, quando iria acontecer o casamento, o noivo não apareceu. Ou melhor, ele simplesmente fugiu com o par de anéis. O que, claro, foi muito triste, tanto que a Sylphie caiu em ódio e por causa disso, a deusa maculada dos élficos virou maligna. E como ela não poderia mais ser uma deusa para os elfos, ela simplesmente foi para o lado da Lítia, já que ela era cheia das informações, e começou a trabalhar para ela para tentar encontrar o Chen. E ela também reconheceu um pouco que ela foi meio ingênua na época de acreditar nos humanos e tal, mas
agora ela é totalmente diferente. E a próxima vez que ela encontrar o tal proclamado Wu-Chen, ela iria rasgá-lo em pedaços. Mas voltando à realidade, do nada a Litia chamou pela Sylphie, declarando que o Prota tava falando uns negócios um tanto quanto estranho, porque depois daquele saco de moedas ter caído na cabeça dele, ele falou que tava tendo muita dor de cabeça e o único jeito de curar a doença dele é beijando a Litia. Só que a Sylphie foi lá e cortou o barato do Prota, falando que isso não faz sentido, afinal nem o ataque da Litia nem da Sylphie funciona nele, então por que raiz um bando de moeda vai começar a machucar ele do nada? E se por algum acaso ele realmente precisasse de um beijo, ela ia invocar um Goblin para beijá-lo. Aí depois de uma declaração dessa até o Prota levantou, né? Mas deixando esse daí de lado, a Litia falou que ela tava com pressa, pois precisava ir para o encontro das bruxas, e pelo que o Prota se lembra, é uma reunião onde todas as bruxas tomam várias decisões importantes. É quase como se fosse uma reunião para ditar o que ia acontecer no mundo demoníaco daí pra frente. E é claro que com várias informações correndo lá dentro, o Prota queria participar dessa festa de chá, mas a Sylphie falou que não faz sentido ali. Afinal, ali é um encontro de bruxas e não é pra ter um humano lá no meio. E a Litia concordou, declarando que mesmo que o Prota fosse um mensageiro de Deus, ela não queria mostrar ele para as outras bruxas. Afinal, o objetivo dela era monopolizar o para si. O negócio é que essa declaração ficou um tanto quanto estranha, o Prota ficou todo emocionado, falando que agora ele queria casar ainda mais com a Litia e até mesmo ter um filho com ela. Porque, óbvio, na visão da Sylphie era um treco tão nojento e furioso que ela tava pistola. De qualquer forma, a Litia pediu para a Sylphie dar um jeito de cuidado do protagonista enquanto ela estivesse lá na reunião, que a Litia não gostou muito, já que ela odeia humanos, principalmente homens. E a Litia começou a explicar que queria que poucas pessoas conhecessem o Prota, porque, bom, ela queria que a Sylphie ficasse de olho nele, porque ela queria literalmente monopolizá-lo. Cara, minha dicção tá uma jossa, tá uma delícia. Jura? E diante disso, o Prota se aproximou da Litia falando que ela estava ansiosa à toa. Afinal, ele apenas amava ela e não as outras bruxas. E ele protegeria esses sentimentos com toda a sua vida, mesmo que sua carne seja destruída ou obliterada. E esses sentimentos ainda permanecerão até o fim dos tempos. Essa declaração aí, muchachos, é meio parecida com a que o Wu-Chen tinha feito pra Sylphie, daí ela já começou a suspeitar do Prota. E ela até começou a chorar por causa disso. Não, calma aí que eu tenho que me dar minha opinião aqui também, velho. Que protagonista desgraçado, velho. Olha o que ele faz com a mulher, velho. Não, ela real tava apaixonada por ele, velho. Não, se ele não tiver um motivo bom, eu vou ficar puto com ele, mano. Não tô falando sério. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Daí a Litia, meio preocupada, falou, pô, não é tão difícil assim cuidar do Prota e tal, ela só precisava ficar de olho nele, não precisava de um ódio tão grande assim. E diante disso, a Sylphie falou que ia fazer o seu melhor para proteger o nosso protagonista e teria certeza com que ele jamais esquecesse desse dia. Mas na realidade ela tava mais louca ainda pra dar um jeito de investigar o Prota pra ver se ele tinha algum tipo de ligação com o tal do Wu-Chen. E antes de ir embora, a Litia falou para a Sylphie que ela poderia utilizar qualquer método. O negócio é não deixar o Prota sair dali e ninguém entrar naquela sala. E dadas as explicações, ela meteu o pé. E o coitado do Prota até tentou ir junto, mas quem disse que ele ia conseguir? E pra piorar, no instante seguinte, do nada, a Sylphie puxou um chicote, comentando que eles tinham muitas coisas a se conversar. Depois de meio que ameaçar o Prota com um chicote, ela já avisou com antecedência que ela não era igual a Litia. Por isso não adiantava ele com gracinha pra cima dela, que ela ia resolver a situação num baita de uma chicotada. E morreu. Nisso ela fez um interrogatório rápido com o Prota, onde ele disse sua idade, o seu nome, que era Ulauer, idade de 17 anos, dos gênero e masculino. Porém, ela não acreditou no nome Ulauer, o que já assustou o Prota. E vendo que as coisas iam piorar, ele foi lá e utilizou um anel divino, onde o Prota poderia teletransportar aleatoriamente para qualquer um dos seus parceiros. Enquanto o Prota estava ativando a habilidade, a Sylphie falou que estava sem paciência, e como ele não estava sendo nem um pouco honesto com as suas informações,
informações, ela iria ajudá-lo com um empurrãozinho. No instante em que o chicote dela ia bater no Prota, ele desapareceu. Você acredita que o anel de teletransporte do Prota teletransportou ele pra Sylphie? Pelo menos na queda dele do portal, ele amorteceu no airbag, né? E é claro que no desespero ele até tentou ativar a habilidade de novo, mas ela entrou em resfriamento e precisava de um tempo pra utilizar. E no instante que a Sylphie grudou na mão na cara do Prota, aí você já sabe o que aconteceu, né? Melhor nem mostrar aqui que o bagulho foi feio. Pra apanhar e ficar calado. O negócio é que um tempo depois que o Prota já tava todo esmurrado, a Sylphie comentou que como a Lítia não ia voltar tão cedo, eles poderiam conversar iguais a velhos conhecidos. Afinal, ela estava diante do Estrela do Amanhã, o Tien, não? O Prota até tentou negar, o que deixou a Sylphie ainda mais furiosa, declarando que era bom ele parar de mentir, porque se ele continuasse, ele iria morrer. Para mostrar que o Prota estava mentindo, ela invocou um espaço divino onde tinha uma festa de casamento e um buquê no chão. Segundo a Sylphie, aquele ali é o único pedaço restante do seu reino divino onde ninguém, exceto ela e aquela pessoa, podem entrar. E pelo jeito ela realmente estava tentando matar o Prota, tanto que ela deu um ataque nele, mas no susto ele conseguiu desviar. Vou te matar, mano. Eu vou te matar, peraí. Por favor, moço, nem me caga na calça. O negócio é que, como tava ele e ela dentro daquele reino divino, significava que o Prota realmente o Tien. E ele tentou se explicar, falando que tinha vários motivos, mas quem disse que ela escutou? E já no segundo ataque que ela tentou acertar nosso protagonista, não alcançou ele por causa do anel divino que ela havia dado. O que era bastante hipocrisia pra alguém que simplesmente deixou o casamento para trás. E diante desses comentários, o Prota começou a dizer que se as ações dele causou dor a ela e se sua morte iria aliviar essa dor, ela poderia matá-lo. E é claro que ela não acreditou nas palavras do Prota, porque provavelmente ele estava mentindo mais uma vez e ela não iria hesitar em matá-lo. E caminhando calmamente para frente, o Prota começou a dizer que a Sylphie sofreu bastante ao longo dos anos. E até hoje ele apreciava o tempo em que eles passaram juntos. Mesmo com a espada cravada dentro do seu peito, ele ainda declarou que a amava. O que obviamente acabou pegando a Sylphie de surpresa, porque essas palavras eram algo ao qual ela não queria ouvir. E pelos últimos 1000 anos ela sempre desejou a vingança, mas agora que ela a conseguiu, por que raios ela parecia ser tão vazia? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E após isso, a Sylphie se arrependeu tanto que ela começou a reviver de novo o nosso protagonista e perguntou pra ela do porquê que ela o tava salvando. Só que internamente ele tava feliz, né? Porque ele apostou que ela fosse salvar ele. Porém, do nada, ele foi lá e tomou um tapão no meio da cara da Sylphie, falando que ele não deveria morrer tão fácil assim, que não sei o quê. Mas como a performance dele agora foi bem atraente, dependendo das palavras dele, ele poderia sobreviver ou não. Então, ele deveria explicar o que raios tinha acontecido pra ele simplesmente abandoná-la, senão ele ia de novo morrer. E como o Prota não poderia contar a verdade ainda, meio que de cara, ele foi lá, utilizou um anel que tinha uma habilidade de convencer mais fácil uma pessoa. Assim, ele começou a fazer uma baita de uma declaração, declarando que para dissipar a confusão da pessoa que ele ama profundamente, mesmo que ele se torne um pecador, ele não hesitaria. Como aquele ali era um segredo que ele ia levar para o túmulo e tava contando pra ela, ele esperava que ela escondesse isso, né? E o motivo pelo qual ele sumiu naquela época é porque ele deveria obedecer à vontade da deusa da criação. Daí ele começou a inventar uma história que a deusa tinha dado uma missão pra ele, que mesmo ele tendo casado com ela naquela época, ele tinha que cumprir, afinal ele era o senhor da cidade do amanhecer. Ele não poderia falar mais do que isso, porque ele ainda tava no meio da missão, e por causa disso ele tava tentando conseguir a confiança da Lítia também. É mentira! É claro que depois de terminar essa tal missão, ele iria finalmente se casar com a Sylphie. O negócio é que pra completar a missão ele precisava casar com a Lítia, o que obviamente deixou a Sylphie meio com o pé atrás. Entretanto, o Prota falou que mesmo assim ele iria amar a Sylphie genuinamente. E quando chegasse o momento, eles poderiam fugir para uma ilha simples e morar os dois sozinhos lá. E ouvindo essas falas, a Sylphie ficou tão emocionada que do nada ela mandou um baita de um beijão no Prota. Matei o Pleiade, deitei o Papakill, matei os 3. Tudo fraco. Clipa aí, caralho. Tudo fraco, tudo fraco. Eu
eu sou o melhor. Só que junto desse beijo, também do nada veio um ataque gigantesco que acertou o nosso protagonista. E quem tinha feito ele era ninguém menos que a Lítia, chamando o nosso protagonista de canalha, já que ele tava ficando com uma das suas subordinadas. E antes mesmo que a Sylphie pudesse fazer alguma coisa, a Lítia já se aproximou rapidamente, questionando a Sylphie se por algum acaso ela queria competir com ela pelo poder divino da deusa mãe. Porém, nesse instante, o prota já começou a inventar uma desculpa perguntando pra Lítia do porquê que ela tinha atacado nada. Afinal, ele apenas estava ajudando a Sylphie a tirar um inseto que tava no cabelo dela. E outras, ela já sabia que os ataques dela não funcionavam neles e tipo assim, será que por algum acaso ela queria tanto assim o corpo dele que ficava fazendo ataque pra destruir a roupa ou algo do tipo? E depois de um breve silêncio, eu acho que a Lítia acreditou nisso daí, falando que, pô, é erro dela e tal. Pois como ela tinha pedido pra Sylphie cuidar do nosso protagonista, a melhor maneira pra ninguém vê-lo é literalmente levando ele para seu espaço divino, daí ela meio que entendeu errado. Mas no fim era só burrice da Lítia mesmo, tanto que a Sylphie voltou o quarto ao normal. No caso, ela tirou aquela área divina dela, né? E tipo assim, mesmo a Lítia sendo meio boba, ela não é burra. Ela já falou pro prota que era bom ele não se aproximar de outras garotas, caso ele fosse realmente casar com ela. E mesmo a Sylphie sendo uma subordinada, o prota não deveria se aproximar dela. Porém, nesse instante, uma voz por detrás do portal onde a Lítia saiu começou a perguntar quem raios ia casar. E antes que algo pudesse acontecer, a Lítia foi lá e parou a menina que tava tentando sair do portal. E o prota já ouviu pela voz que talvez era a bruxa da lua cheia, Xia Yui-un. Acho que é isso. É difícil falar nome em chinês, eu não sei. Aí, falando em portal, a Lítia pegou, abriu outro e jogou o prota lá dentro, falando que ele precisava dar uma volta por aí, já que ele só ficava dentro do castelo. Aí, como o prota não poderia andar sozinho, ele pediu para que a Sylphie fosse junto com ele, contanto que a Sylphie não voltasse até que a Lítia mandasse uma notificação para eles voltar, eles poderiam ir em qualquer lugar, tirando o castelo. E obviamente, ouvindo isso daí, a Lítia já ficou toda animada, né? Porque basicamente é o quê? Um encontro. E voltando pro lado do nosso protagonista, ele caiu de cara no chão. Só que pra piorar ainda mais, a Sylphie que transportou junto com ele caiu bem nos coleguinhas e fez um omelete. Mas deixando isso daí de lado, o prota notou que tinha vários pilares de luz. E segundo a Sylphie, uma magia especial da bruxa da lua cheia. E onde tinha um pilar daquele ali, havia um assentamento humano que havia sido ocupado pelas bruxas. Porque desde a queda da deusa mãe, as bruxas se tornaram desenfreadas, lutando contra os humanos que sequer podiam resistir contra elas. E ouvindo que assentamentos humanos caiu, o prota perguntou se por algum acaso a cidade dele tinha ido de beleléu, e ela falou que sim. A cidade do amanhecer, que o nosso protagonista era o governante, caiu também. E já havia se passado tantos e tantos anos que os humanos que estavam presos dentro daquele pilar gigantesco ali desistiram de tentar sair. E ouvindo sobre isso, o prota começou a se lembrar de quando ele começou a juntar as pessoas para a sua cidade, os parceiros e até mesmo os comerciantes de lá. E vendo a expressão do nosso prota enquanto pensava nisso, a Sylphie perguntou se ele estava bem e ele falou que sim. Afinal, o território que ele havia perdido, ele o retomaria de volta. Agora, quanto ao método, bom, ele já tinha o seu jeito. Agora, voltando para o palácio da Lítia, mais especificamente no banheiro das águas termais, a bruxa da lua cheia, Yue-in, eu não sei como é que eu vou falar, vou chamar ela de Yui só, mais fácil pra mim. Tava tomando banho naquele leite lá que a Dani tinha falado. O poder secreto do leite da Dani era fazer o seio das garotas crescer, é isso. Ué? Agora deu carai mesmo, viu? Só que, segundo a Lítia, esse poder não ia funcionar na Yui, porque mesmo se ela passasse 10 mil anos e lavasse o corpo dela inteirinho, não ia funcionar. E já com ela as coisas foi bem diferentes, porque, segundo ela, aumentou. E eu não cheguei a notar, mas deve ter aumentado mesmo. Mas deixando essa ideia de lado, a Lítia falou que tava indo embora agora, porque ela precisava resolver algumas coisas, e se ela precisasse de algo, ela deveria chamar a Dani. Só que internamente, a Yui já sabia que a Lítia estava escondendo o apóstolo divino. E a Yui não ia precisar fazer nada, porque a Dani já tava reunindo informações pra ela mesma. E voltando pro lado do prota, assim que eles chegaram onde que tava a cidade do amanhecer, a Sylphie mostrou que não dava pra passar por aquela barreira. Porém, o prota falou que tava na hora de ele mostrar o seu verdadeiro e grande tesouro, que era basicamente um certificado de terra. E esse item ali só funcionava com o prota porque ele meio que tinha casado com a bruxa da lua. Qualquer terra que ela tivesse tomado era dele por direito também. E assim que ele direcionou aquele selo para aquela grande barreira, ele conseguiu entrar na cidade. Só que por algum motivo parecia um Cyberpunk 2077 ao invés do acostamento
pensamento medieval que ele tinha criado. Mas se for parar pra pensar, segundo o que a própria Sylvie havia dito, passou milhares e milhares de anos, então talvez de lá pra cá a sociedade cresceu. E você pode ver que ele tem um Deadpool, um Saitama, e lá embaixo até no bueiro tem um Tartaruga Ninja. Porém, para nosso protagonista isso não foi estranho não. O estranho mesmo foi literalmente ter uma estátua da Yui no meio da cidade, porque pelo que ele se lembra era a dele, não dela. Aí o prota começou a se perguntar se realmente aquilo ali era a cidade do amanhecer, e a Sylvie falou que sim. E logo logo ele ia perceber que isso era verdade, afinal só tinha humanos ali. E não deu outra. Do nada uma garota começou a gritar que tinha um pervertido correndo sem roupa pelas ruas e diante disso a guarda chegou. Daí eles já chegaram perguntando para o prota cadê a identidade dele. Porém, antes que algo acontecesse, a Sylvie se colocou na frente falando que o nosso protagonista era o noivo dela. E vendo um demônio diante deles, o pessoal da guarda ali já rapidamente começou a ficar com medo, falando que, bom, agora como ele estava casado com a demônia, ele não precisava de uma identidade. E outra, eles começaram a bajular ainda mais a Sylvie, que era bem humilhante segundo o prota, né? Porque passou milhares e milhares de anos e agora eles estão virando cachorrinho dos demônios. E falando de demônios, a Sylvie ficou revoltada, pedindo para que os guardas saíssem dali e no instante seguinte eles desapareceram. Mas deixando isso daí de lado, o prota rapidamente deu um jeito de arrumar uma roupa nova com a magia da cidade ali. E aproveitando essa chance, nosso prota falou que ia mostrar alguns lugares bem legais para a Sylvie. Eu não sei onde que ele ia achar, né, já que passou milhares de anos, mas a Sylvie aceitou. Afinal, segundo ela, aonde o nosso prota estivesse, ela também estaria. Tem mulher que não depende de homem, problema dela. Um tempo depois, eles chegaram na biblioteca chamada Hawk, e no instante em que eles entraram lá, a bibliotecária já pediu para que eles parassem, questionando aonde eles estavam indo. Aí antes que acontecesse algum tipo de problema, o prota foi lá, puxou a Sylvie falando que ela era sua esposa. E vendo a Sylvie ali, a bibliotecária rapidamente já soube quem ela era. Isso tudo por causa que a bibliotecária ali leu o Compedido Completo dos Demônios. O problema é que ela leu aquele livro ali como uma fã de demônios ao invés de inimiga, porque foi o prota que escreveu aquele livro, pra quem quer saber, e ele escreveu com o propósito de eles entenderem o inimigo e não virar fã deles. E após isso ele meteu o pé todo revoltado, tanto que um tempo depois, quando ele tava lendo os livros, a Sylvie perguntou por que ele tava tão infeliz assim. O prota perguntou para a Sylvie se ela sabia qual era o propósito daqueles livros, ao qual ela respondeu que talvez fosse para as pessoas aprender. O prota respondeu que ela tava meio certa. Além de aprender, os livros também moldavam o pensamento das pessoas, pois para os governantes o meio de pensar da grande população é indispensável. E devido à influência daqueles livros ali, a autoconsciência dos humanos foi muito rebaixada. Por exemplo, aquele primeiro livro que ele estava lendo, que comparava diretamente os filhos de demônios com as crianças humanas, onde estava cheio de declarações que os demônios são superiores aos humanos. Além do livro criticar os humanos que por sempre quererem confiar em grupos e ferramentas e nunca utilizar o próprio poder para resolver os problemas. Tipo assim, para os demônios fazem sentido, né, já que eles já nascem bem poderosos. Se olhar nesse quesito, os humanos eram fracos, mas é por esse justo motivo que eles tinham que fazer as coisas em grupos. E diante de toda essa informação, o prota tava meio triste que o seu povo acabou se tornando daquela maneira, e a Sylvie falou que não tinha muito o que fazer, né, mesmo que eles ficassem meio que com medo de lutar contra os demônios, eles já estavam assim por milhares de anos confinados pela bruxa da lua cheia. Então essa já era uma ideia enraizada dentro da mente deles. E diante disso, o prota declarou que já que os humanos ansiavam tanto pela demonização, eles iam transformar eles em demônios. E os outros que ainda tinham coragem pra bater de frente, bom, aí o prota ia reunir com eles pra devolver a cidade. E ouvindo isso, a Sylvie perguntou como que os humanos poderiam se tornar seres demoníacos. Aí o prota falou que isso era simples, ele só precisava da bruxa da lua cheia, que tinha uma habilidade chamada demonização. E ouvindo sobre isso, desse negócio de transformar pessoas em demônios, Sylvie começou a se perguntar se, como tinha jeito de transformar humanos em demônios, será que o contrário dava também? No caso, ela conseguia voltar a ser elfa. E falando na Yui, bom, por algum motivo ela tava em cima de uma Nimbus, parecendo o Wukong, que ela tinha até aquele tabaquinho que ele toma água, sei lá, cerveja, que negócio que o Wukong tomava. E pra piorar, ela tava com o Nintendo na mão. Não sei porquê, mas ela tava com o Nintendo, onde ela recebeu as informações da Dane, declarando que ela tinha achado onde o prota estava, que era dentro da biblioteca Dawn, que já deixou a Yui muito feliz, porque o prota acabou entrando dentro de um território dela. Então, ela poderia fazer o que quisesse com ele. E dando uma olhada na foto que ela conseguiu
todas as informações do Prota. Por algum motivo ela já começou a ficar toda emocionada, falando que o seu marido era bem bonito, que não sei o que. Enquanto isso, do lado do Prota, ele tava dentro do banheiro, dando mijão, se perguntando como raios ele ia conseguir converter a Yui na sua esposa pra usar o poder de demonização pra ajudar o pessoal da sua cidade. E falando na Yui, sim, ela apareceu bem no momento em que o Prota tava mijando, grudando nele e chamando ele de Darling. Agora, voltando pro lado da Sylphie, ela recebeu uma caveira, mas na verdade era uma ligação de ninguém menos que a Litia, que chegou perguntando onde ela tava, e a Sylphie respondeu que tava na Cidade do Amanhecer, que deixou a Litia revoltada porque a Yui sumiu procurando pelo nosso protagonista e provavelmente ela já tava do lado dele. O que obviamente deixou a Litia muito revoltada, declarando que ia dar um jeito de acabar com a Yui, que não sei o que. E falando na Yui, ela já tinha montado em cima do Prota. Meu Deus, quanta baixaria! Daí ela começou a falar umas frases um tanto quanto suspeitas aqui. Só que o Prota notou que não poderia fazer nada naquele exato momento, porque aquele olho demoníaco da Litia tava grudado na parede como se fosse uma câmera. E pra completar, a Sylphie foi lá e mandou um tipo de telepatia pro Prota, falando que a Litia tava observando ele, então era bom ele tomar cuidado, senão ele ia se lascar bastante. Enquanto isso, a Yui tava num discurso muito doido ainda, chamando o Prota de Darling, falando que ia cumprir todos os desejos dele, caso ele se casasse com ela e que não sei o que. E vendo aquilo ali, a Litia já começou a ficar revoltada, porque no fim até mesmo a Yui queria casar com o Zé Ninguém pra conseguir a autoridade da deusa mãe. Eu vi nessa parte de casar, do nada a Sylphie apareceu perguntando que negócio que era esse de casamento. E ela falou que só se aproximou porque ela tava meio preocupada, afinal essa autoridade deveria ser da sua mestra e não das outras bruxas. Porém, deixando essa ideia de lado, chegou o momento de finalmente o nosso Prota falar alguma coisa. É tipo assim, uma bruxa fofa pediu ele em casamento, então era muito difícil ele recusar. Porém, no fim, ele recusava. Afinal, ele tinha uma pessoa de quem ele gostava. O problema mesmo é que tanto a Sylphie quanto a Litia começou a se perguntar se a pessoa que o Prota gostava era elas. E voltando pro lado da Yui, ela tava usando a frase de um jogo Gal, que eu não faço a mínima ideia, mas o Prota já reconheceu o nome e não quis falar pra nós. E mais uma, ela guardou o jogo porque ela não chegou até os últimos finais. Porém, como o Prota tava seguindo o roteiro e não tava utilizando um método convencional, a Yui declarou que dessa vez ela iria usar uma poçãozinho para utilizar métodos não convencionais. E sim, quem teve uma sensação de déjà vu, ela fez a mesma frase que o nosso protagonista utilizou. No caso, o roteiro era o mesmo, só que com os papéis invertidos. Agora o bicho vai pegar. Miau! Pelo jeito, a Litia sabia o que aquela poção fazia, porque ela começou a tremer na base. Mas nesse instante, o Prota pensou em uma solução. Falando para a Yui que se ela gostava mesmo dele, ela deveria dar a poção na boca dele, meio que beijando. E é claro que ouvindo isso, a Yui já ficou toda emocionada, enquanto, a Sylphie já ficou louca. Porém, voltando para a Yui, assim que ela colocou a poção na boca, o Prota fez ela engolir. O que já fez a Yui ficar toda corada, comentando que não sabia que o seu futuro marido era tão grosso assim. Ficou uma frase meio lá ele? Ficou, mas o bagulho é o seguinte, o Prota já sabe que essa poção não funciona nela e precisava de mais 99. E vendo que não ia adiantar mais fingir, a Yui falou que então ia jogar todas as suas cartas na mesa. Mais uma, ela queria saber por que o Prota tava tão indiferente, mesmo ela tendo meio que tentado seduzi-lo de várias maneiras. Porque se continuasse assim, ele era apenas um pirralho chato que parece torcer para outro time. Por isso, a Yui perguntou para a Litia se ela também achava o mesmo. E assim, a Yui notou que a Litia tava observando e por isso a Litia apareceu esfuriosa. Como é que é? Eu sei lá, porra. É furiosa e enfurecida. Alguma coisa assim, braba, é isso. Aí a Litia já ficou toda revoltada perguntando pra Yui por que ela tava tentando roubar o seu homem. E outra, como raios ela descobriu a localização do nosso protagonista. E óbvio, a Yui falou que isso não era do interesse dela. E outra, por algum acaso a Litia já tinha casado com o Prota ou algo assim? E a Litia falou que não. E a Yui falou que então, será que estavam namorando ou algo do tipo? E a Litia falou também que não. Aí a Yui falou que, não tem nada então, por que ela tá enchendo o saco? E outra, pelo que ela sabe, o apóstolo da deusa mãe veio para todas as bruxas, então não era de direito a Litia ficar monopolizando ele. Contudo, a Litia não queria entregar nosso protagonista, pois, segundo ela, o poder divino da deusa mãe era dela. E é claro, a Yui não ficaria pra trás, daí ela começou a invocar sua aura também, e o coitado do Prota ficou ali no meio. E ele sabe que se as duas começar a brigar ali de verdade, a cidade que ele construía de beleléu rapidinho. Por isso que no instante em que a luta ia começar, o Prota se colocou no meio das duas, questionando se elas não tinham vergonha de demonstrar aquele tipo de atitude na frente do apóstolo da deusa mãe. Ou será que elas achavam que o poder divino que elas iriam herdar era tomada
força. Daí o Prota começou a fazer uma declaração imensa, uma baita de uma catracada e um sermão. Pra assim, no fim, ele declarar que ele se decepcionou com as duas. Que a Yui, meio que quebrando aquele clima ali, perguntou se por algum acaso, se ela fizesse um exame que o Prota tinha falado ali no meio do discurso, ela se tornaria qualificada para receber o poder da deusa mãe. E o Prota falou que sim. Só que para isso, ele precisava examiná-la primeiro. E a Yui falou que ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia examiná-la tanto por fora quanto, por dentro, né? E é claro que o Prota falou que examinar isso com muito cuidado. E mais uma, ele falou pra Lytia e tal que queria casar com elas e outras coisas, mas ele precisava fazer o seu papel como apóstolo da deusa mãe. E a Yui já ficou toda animada, falando que já que ele precisava fazer o exame, eles tinham que ir para o palácio dela, já que lá era mais reservado. Mas quem disse que a Lytia deixou? Porque esse negócio de ir pra palácio dos outros aí não tem nada a ver. E outra, se o Prota ia fazer exame em todas as bruxas, ele também precisava fazer um exame nela, não? Por essa razão, as duas deveriam fazer o exame lá no castelo dela. Mas que porra é essa? E um tempo depois, já no castelo da Lytia, no último andar do castelo, na verdade, a Yui tava declarando que aquele castelo era muito medonho e por essa razão ele ia dormir com o nosso protagonista. E vendo que a Lytia não gostou muito dessa fala, o Prota foi lá e fez o quê? Pô, vamos dormir nós três juntos, não? Ele tá carregando Solskjaer, ele tá carregando o Pogba, ele tá carregando tudo sozinho, ele tá botando a Champions no bolso. O bicho tentou, né? Mas o coitado foi chutado pra fora do quarto. Aí, já dentro do quarto, a Yui tava perguntando o que raios a Lytia tava fazendo e ela falou que é simples. Ela estava de olho na Yui, pois daquele quarto ela não sairia daquela noite. Agora, do lado do coitado, nosso protagonista, ele achou que ia não ter nada hoje. Porém, assim que ele pisou dentro do quarto, a Sylphie tava lá dentro declarando que o Prota é uma pessoa um tanto quanto sortudo, pois em todo mundo, provavelmente, ele é o único homem capaz de fazer duas bruxas sentirem ciúmes ao mesmo tempo e brigarem por ele. E o motivo dela ter ido até ali é porque ela tava preocupada com ele e tal, e ver se ele tava vivo, né? Porque é um milagre ele tá vivo de um conflito entre duas bruxas. O Prota entrou na brincadeira, comentando que é meio difícil ser charmoso demais às vezes, e outra, ele não gosta de nenhuma bruxa. E ouvindo isso, a Sylphie ficou meio triste, porque querendo ou não, ela meio que tecnicamente é uma bruxa agora. Mas o Prota já rapidamente se corrigiu, falando que isso não mudava nada, porque pra ele, ela ainda era a deusa Elf. E ouvindo isso daí, muchachos, ela já mandou um baita ali de um beijo nele, ao qual o Prota ficou meio surpreso, porque pelo que ele se lembra, na época que ela era uma deusa, ela não era tão atacante assim não. E ela tava tão atacante, mas tão atacante, que ela começou a dizer que como a Lytia ia estar ocupada com a Yui, eles poderiam fazer o que eles quisessem por toda a noite. Mas falando da Lytia, justo nesse instante ela meio que mandou uma chamada pra Sylphie, falando que como ela estava cuidando da Yui, a Sylphie deveria dar um jeito de ficar de olho no nosso protagonista. O negócio é que enquanto a Sylphie tava conversando com a Lytia, o Prota já começou a fazer os seus ataques. Enquanto isso, do lado da Lytia, ela tava dizendo que não sabia o que o Yui ia fazer, por isso é que ela deveria ficar de olho nela até ficar de manhã. E o Prota tava enchendo tanto o saco que ele tava começando a soprar o ouvido da Sylphie e tal, daí ela ficou furiosa, deu um tapão nele, mandando ele ficar longe. Porém, o mais estranho é que do nada, na porta... Sinceramente, eu não sei porque que ele fica gemendo no meio do vídeo, velho. Não sei se é algum problema, se ele quer seduzir vocês, sei lá o que é esse negócio aqui. Yui começou a chamar pelo nosso Prota, declarando que ela arrumou um espaço na sua agenda para que o Prota pudesse fazer um exame bem minucioso nela. É claro que a Yui não era pra estar ali, né? Isso, o Prota pediu para a Sylphie não avisar a Lytia ainda, pois ele queria saber o que a Yui iria fazer. E nisso, a Sylphie aceitou, se transformando meio que numa borboleta, e nesse momento, a Yui entrou no quarto. Aí o Prota já perguntou, né, como raios ela conseguiu fugir da Lytia? E a Yui falou que é simples, ela usou uma das suas habilidades chamada Lua Ilusória na Água, e basicamente criava vários e vários clones, só que o mais estranho é que os clones dela não faz nenhum sentido. A Randy Riziro, aquela menina lá do, que eu esqueci, de Evangelion, a outra é daquele anime, como que é o nome? Toaru Majo no Haraigan, alguma coisa assim, e por último é a Asuna do Kirito. Resumindo, pra vocês entenderem, a Lytia atualmente tá jogando videogame com um clone da Yui. O mais estranho, segundo a
Yui é que o Prota conseguiu reconhecer todas aquelas personagens que, teoricamente, vêm do mundo chamado Terra. Em outras palavras, ele não era apóstolo da deusa mãe, e sim do apóstolo de Deus. Meio desesperado e gaguejando, o Prota começou a dizer que é óbvio que ele conhece aqueles personagens. Afinal, ele já esteve no outro mundo, pois o poder da deusa mãe concedia que ele pudesse ir para outros mundos. Teoricamente, somente ele, a deusa mãe e a sua herdeira poderia ir para um outro mundo. E como ele não escolheu uma herdeira ainda, no caso, a Yui acabou virando a traidora de Deus. O que ela não aceitou muito bem, porque do nada ela deu um tiro com um baita de uma pistola gigante no Prota, e ele conseguiu desviar aquele baita ataque com um golpe só, por causa de um anel, tá? Ele tem o poder dos anéis, porque ele não tem força nenhuma. É um ataque que desvia karma, alguma coisa assim, que o sistema aqui não explicou. E pra aproveitar essa chance, o Prota comentou que, pelo que ele sabe, aquela arma é de um outro mundo, que solidificava que a Yui era realmente uma traidora de Deus. Agora, quem começou a gaguejar foi a Yui, declarando que quem tinha dado aquilo pra ela foi os apóstolos dos deuses da Terra, e ela apenas tinha aceitado porque eles queriam ser amigo dela. Nesse meio tempo, ela foi se interessando por as coisas da Terra e tal, mas ouvindo isso daí, o Prota continuou dizendo que então, pelo jeito, ela tava virando amiguinha dos apóstolos de Deus, porque se fosse isso, não mudava o fato de que ela era uma traidora. E é claro que a Yui já ficou toda chocada, falando que ela jamais fez isso, ela sempre seguiu as instruções da deusa mãe. Ela só simplesmente gostava da cultura anime daquele outro mundo. Daí o Prota perguntou como assim, ela gosta da Terra? E ela explicou que sim, porque lá eles têm Wi-Fi, animes, jogos e tem um monte de coisa pra lá. É simplesmente um paraíso dos sonhos. E também tem muita gente poderosa, que no caso ela começou a suspeitar que o pessoal do anime era alguém da Terra. Daí tem Overlord, tem One Punch, tem Thanos ali, Frieza, e os outros dois ele já não conhece. Só que entre esses personagens, o que ela mais gostava era o Godzilla, porque além de ser uma fera gigantesca, ele estava em batalhas extremas para proteger a Terra e a humanidade. Nisso o Prota falou que, pô, se a Yui quisesse realmente o Godzilla, se ela tirasse da humanidade, a humanidade ia perder sua força, assim ela ia ser extinta e os animes que ela tanto gosta ia sumir. E mais uma, a Terra não era tão boa quanto ela pensava, afinal tinha guerras em lugares em todo o tempo. E ela falou que sabia, por essa razão, que ela queria dominar a Terra como ela dominou a Cidade Estrela. Daí, seguindo essa linha de pensamento, o Prota já entendeu mais ou menos. Tipo assim, se ela dominar a Terra, ela vai ganhar muito poder divino. Agora, o porquê eu não sei, porque o Prota não explicou. E outra, se ele conseguiu ser enviado da Terra pra ali, significa que deve ter algum caminho de volta, apesar dele não saber qual seja. Aí, se por algum acaso esse método de viagem entre mundos passar para as bruxas, com certeza elas iriam na Terra, e é bom nem pensar no resultado. Mas deixando isso daí de lado, o Prota perguntou o que a Yui tava bebendo naquela cabaça, ela falou que tava tomando uma coca. E sim, ela tava tomando uma coca porque ela deu uma pro Prota. O que era bem estranho, ele do nada tomar uma coca em outro mundo, né? E assim que ele deu o primeiro gole, ele sentiu uma nostalgia e tal, mas do nada a Yui perguntou se ele não tava sentindo uma sensação diferente, como simplesmente calar a boca e querer fazer algo com ela. É quando o Prota ouviu essa frase meio estranha, ele notou que sim, ele foi atingido por um debuff, onde ele não poderia controlar os seus desejos e meio que aumentava a agilidade dele. Mas esse efeito negativo foi simplesmente defletido por causa daquele anel dele, que ele desviou o ataque aquela vez lá atrás. Então, ele tem um efeito de negar qualquer maldição e debuff em cima dele. Mas, como ele quer saber até onde a Yui vai chegar, ele fingiu que estava sendo afetado pelo efeito, já pulou pra cima dela, declarando que queria ela. E ela já ficou toda animada, só que do nada ela evaporou, literalmente. Daí ela começou a rir, falando para o Prota correr atrás dela e tal, o que já tava deixando ele meio pistola. Porque ele tinha que fingir que tá meio louco das ideias e ainda tem que correr atrás de menina. E assim, ele tentou várias e várias vezes, daí a Yui chegou num ponto que tava até começando a invocar vários e vários clones pra zoar o Prota. E meio que desistindo e todo sofrendo, ele perguntou o que raios a Yui queria dele. E ela falou que óbvio, desde que ele se casasse com ela e ela receber o poder divino, eles poderiam brincar depois. O Prota até tentou se defender, declarando que tinha Lítia, mas segundo a Yui, ela tem um clone, filho. Ela poderia fazer até 10, então a brincadeira dele seria 10 vezes mais divertida. Aí eu deixo isso daí pra imaginação de vocês. Mas o Prota fingiu que caiu no papo dela, entregou o anel dele, no caso era o anel de casamento, mas ele teve que jogar uma lenha na fogueira, né, falando que era uma desprevisível, que não sei o que, ela tava usando métodos ardilosos. E a Yui só agradeceu e já começou a ficar toda feliz, porque no fim ela viraria Deus. E pra completar, o cenário até começou a dar uns relâmpagos. E assim que o Prota colocou o anel dele também, um brilho absurdo apareceu no céu, com
uma voz divina perguntando para Yui se ela realmente queria aceitar casar com o nosso protagonista. E no instante que aquele brilho sumiu, ela já começa a ficar toda animada, porque agora ela finalmente virou uma nova deusa e já até tentou abrir um portal pro outro mundo. Só que não apareceu. Daí ela começou a fazer um monte de meio que maracutaia, tipo simsalabim, abracadabra. Ela até tentou imitar aquela tiazinha do Tsunubio lá, que eu não faço a mínima ideia. Porém, no fim foi completamente inútil e o prota perguntou que raios ela tava fazendo, porque pelo que ele se lembra, o poder da deusa era falso. Ele tinha feito toda aquela atuação apenas pra casar com ela. Eu vendo isso daí, finalmente a ficha da Yui caiu. E voltando alguns aninhos pra trás, mais especificamente milhares e milhares de anos dentro do palácio da Yui, a grande maioria dos jogadores estavam trabalhando duro pra acumular pontos de afeições com a Yui, que tava no estado de adoração já. Só que não, aquela janela de sistema ali era falsa porque a Yui criou aquilo ali. Mas deixando isso daí de lado, do nada, o castelo da Yui foi atacado, o que já rapidamente deixou seus fãs muito furiosos. E o atacante era ninguém menos que, sim, a Litia, que por algum motivo o pessoal deu uma olhada pro airbag dela, já ficou todo emocionado. E a Yui perguntou que raios a Litia tava fazendo. A Litia respondeu prendendo a Yui, e junto da Litia outra pessoa apareceu, que no caso era o nosso protagonista, chamando todo mundo ali de burro, porque todo mundo já sabia que não dava pra pegar uma bruxa na base da afeição e conversa. Então o mínimo a se suspeitar era que aquela janela ali era falsa, né? O negócio é que os fãs da Yui ali começaram a conversar um com o outro e tal, mas não acreditou. E diante disso, a Litia só foi lá e deu um ataque, matou todo mundo pra parar de encher o saco, o que já fez a Yui perguntar o que raios a Litia tava fazendo, porque ela tava ajudando o apóstolo de Deus. E ela apenas respondeu que faria tudo o que o seu Darling quisesse. A Yui, revoltada, já perguntou para o Proto que raios ele havia feito com a Litia, e ele apenas respondeu que logo logo ela estaria igualzinho a ela. E sim, muchachos, isso foi uma memória, e a Yui acabou se lembrando de tudo que tinha acontecido, o que significava que aparentemente as memórias apagadas das bruxas voltavam no instante que o Prota casasse com ela de novo. Aí é claro, né, a Yui já começou a decorar que não queria casar com o Prota e que não sei o que. E mais uma, se ela contasse pras outras bruxas que ele era o apóstolo de Deus que traiu todo mundo, ele rapidamente ia ser morto por outras bruxas. Porém, o Prota estava tranquilo, porque se ele morresse, a Yui também morria por causa do contrato de casamento. E é claro que diante disso a Yui já ficou toda revoltada, tentou atacar nosso Prota, e além de ele conseguir parar o ataque dela, tinha mais uma, por causa deles terem se casado, ele também tinha as mesmas habilidades que ela. Mais especificamente, sim, aquela habilidade de clone que por algum motivo eu não sei que bosta que é essa. Eu tava com uns clones um tanto quanto estranho, não sei. Se alguém souber aí o meme, vocês falam aí que eu não faço a mínima ideia. Agora deixando essa coisa macabra de lado e indo pra outro canto, mais especificamente no terceiro andar do Palácio da Litia, ela acabou se encontrando com uma deusa dragão chamada Luoli. E a Luoli tinha chamado a Litia até ali, porque ela finalmente encontrou a pessoa que ela queria matar. E é claro que aquilo não foi de graça, porque a Luoli ficou guardando aquele lugar ali por centenas de anos apenas pra chegar esse momento e pedir um favor pra Litia pra matar a pessoa que ela queria. E a Litia aceitou e falou mais uma, que tinha uma outra pessoa que também tava atrás da mesma pessoa que a Luoli, então era bom as duas se juntar força, que no caso, a segunda pessoa. Na outra cena, você já dá pra ver que tem uns negócios meio estranhos, mas também tem isso daqui estranho, uma Gomu Gomu no Mi ali no canto e tal. Mas deixando isso daí de lado, a Sylphie tava com uma foto do nosso Prota quando do nada a Litia apareceu, declarando a Sylphie que ela devia ficar muito feliz, pois a sua vingança estava muito próxima. Eu vendo isso daí, a Sylphie já meio que desesperou, se perguntando se por algum acaso a Litia descobriu a identidade do nosso protagonista, mas não, ela explicou que uma amiga dela, a besta sagrada do Império Huang, governante do clã do dragão, a deusa dragão, tinha achado um resquício do nosso protagonista. O interessante é que a tão temida deusa dragão era um anã, o que já fez a Sylphie ficar meio chocada, né, porque, pô, nosso Prota não perdoou nem criança. Mas não, segundo a Luoli, é porque ela tá sem poder divino e por isso que ela tá em forma mini. A Litia concordou, declarando que quando ela conheceu a Luoli, ela não era tão pequenininha daquele jeito, só que pelo jeito esse negócio de tamanho aí era algo bem chato pra Luoli. Mas para resolver essa situação, a Litia só foi lá e deu um pirulito e ela já ficou na paz. Bolho de mulhango.
Daí ela começou a explicar que o homem chamado Estrela da Manhã traiu todos os humanos e as deusas, além de pegar todos os tesouros das deusas e... no fim ele é inimigo de todo mundo. E como a Sylvie também tinha sido prejudicada por esse homem, ela deveria se ajuntar com a organização que ela havia criado. Que adivinha qual era o nome? Sim, Avengers. Os Vingadores da Marvel, meu colega. Eu acho que não, né? Não sei se é os Vingadores aqui, o da Marvel, mas a Lídia perguntou como raios a Luolia tinha arrumado esse nome. Porque senão eles iam tomar um direito autoral bem grande, né? Mas deixando isso daí de lado, a Sylvie perguntou por que raios a Luolia, sendo uma deusa dragão, tava ajudando uma bruxa. Afinal, ela é uma besta sagrada de uma nação, então ela tinha que estar protegendo a nação e não ali, né, num território de uma bruxa. E a Luolia falou que, na verdade, ela não era mais uma besta sagrada que protege uma nação. E segundo a Lídia, o Império Huang rompeu completamente com as deusas. E apenas a Aliança Vesria e a Federação das Águias ainda acreditavam nelas. E isso daí era de conhecimento comum, porque já tinha acontecido há milhares de anos atrás, o que significava que a Sylvie era totalmente desligada pro mundo afora. E pra explicar mais ou menos o que aconteceu, é que tipo assim, as deusas tinham proibido os humanos de estudar as artes mágicas e o Império Huang é a origem das artes mágicas. Como as coisas chegaram nesse ponto aí, a posição dela como deusa e besta sagrada de proteger a nação era meio que constrangedora, porque ela meio que tava indo contra as outras deusas, então ela teve que desistir disso daí, e o Império Huang com isso rompeu e não acreditava em mais nenhum das deusas. Resumindo, ela foi expulsa da nação ao qual ela deveria proteger e até mesmo o amante dela simplesmente a traiu, que a gente já sabe qual é o amante que ela tá falando. E deixando esse mimimi de lado, a Sylvie perguntou se a Luolia sabia onde tava essa tal pessoa que ela tava buscando vingança, e ela falou que não, mas se ela desse mais alguns 2 dias ela ia descobrir a localização exata, já que a força dele apareceu do nada e desapareceu. E nisso, a Sylvie aceitou participar dessa operação e tal, e queria fazer parte na hora de capturar o indivíduo. E a Luolia aceitou, porque querendo ou não, o poder da Sylvie é bem apelão pra capturar as pessoas por causa daquele tentáculo estranho e verde. Mas internamente, a Sylvie tava acreditando que a Luolia só tava fazendo aqueles movimentos ali para monopolizar o nosso protagonista. Algo ao qual a Sylvie com certeza não ia deixar. Afinal, o nosso protagonista é dela, segundo ela mesma. E falando no prota, mais especificamente, voltando pro canto onde ele tava, a coitada da Yui ficou traumatizada. Ela não aguentava mais ver um homem musculoso na frente dela, algo assim. Pra não aumentar tanto o trauma dela, o prota foi lá e tirou aqueles clones, e a Yui falou que queria divórcio com ele. Que pra mim é um recorde, pois segundo o prota, não passou nem meia hora que eles tinham se casado, ela já queria o divórcio. E a Yui falou que é óbvio, afinal ela jamais queria casar com um ser tão inferior que nem o nosso protagonista. E ouvindo isso, ele ficou louco, falando que essa era a atitude de uma criança mimada, e por isso ele iria corrigi-la. E sim, algum tempo depois, a coitada tinha levado umas palmadas ao qual ela jamais tinha levado nem mesmo pela sua avó. E voltando ao tópico principal, o prota falou que se a Yui quisesse ver mesmo anime, ele ia conseguir dar um jeito de ela ver. Só que é óbvio que tinha uma condição, né? No caso, a Yui tinha que ajudar o prota a conseguir conquistar as outras bruxas. O que obviamente ela não aceitou, aí o prota foi lá e, bom, meio que tentou convencê-la de uma maneira um tanto quanto diferente. No caso, ele pegou ela nos braços, jogou na cama e falou que como eles tinham casado, estavam na hora da noite de núpcias. Ave Maria, doido! Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. E tipo assim, a Yui não conseguiu fazer nada contra o prota, porque as habilidades dela não iam funcionar, e meio que diante do nosso prota, ela era como se fosse uma garota comum. É claro que diante disso, ela já meio que começou a pedir ajuda e tal, e o prota, vendo o rosto dela, meio que desanimou. Daí ele simplesmente pegou, falou que era pra ela voltar pro quarto, o que bugou a Yui, mas ele perguntou se por algum acaso ela realmente queria fazer aquilo com ele agora. Aí ela já instantaneamente foi embora. Porém, antes de ir embora, o prota deu uma boa noite pra ela, como se fosse um lindo casal, e ela também deu boa noite pra ele. O que obviamente não fez nem sequer sentido na cabeça dela, porque teoricamente é pra ela estar odiando o prota e não ficar dando boa noite pra ele. De qualquer forma, assim que ela voltou para o seu quarto, ela notou que a Lídia não tava lá. E justo nesse instante, uma pessoa apareceu atrás dela, o que já assustou, mas não era a Lídia.
Litia. E sim, a tal da bruxa matriarcal chamado Fang Yushun. E vendo a Fang ali, a Yui falou que ela tava muito corajosa pra do nada aparecer no castelo da Litia, mas a Fang falou que ela tava ali meio que em espírito, o corpo real dela nem tava ali. Mas deixando isso daí de lado, a Fang sabia que a Yui já tinha tentado dar um passo pra conseguir virar uma deusa e tal. E como ela tava com uma cara de decepcionada, provavelmente o seu plano não deu certo, o que já era esperado pela Fang, pois qual homem queria gostar de uma tábua que nem ela? Ouvindo isso, a Yui até tentou se defender, falando que não é todos os homens que gostem de peitões que nem ela e que não sei o que. E outra, ela era muito bonita assim, afinal ela já teve até um fã-clube do pessoal da Terra. E a Fang cagou e andou pra isso daí, porque teve um monte de homens que também se apaixonou por ela, mas no fim ela rejeitou todos. E de qualquer forma, ela só tinha ido até ali para falar pra Yui que agora era a sua vez. E que era bom a Yui ficar preparada, pois quando ela virasse a deusa, ela batizaria a Yui da deusa das tábuas. E é claro que a Yui já ficou revoltada com isso e tal, mas se for parar pra pensar, se a Fang for pro lado do Prota, a Yui meio que seria deixada de lado, assim ele não ia ficar enchendo o saco dela. Então, resumindo, quem mais tá saindo na boa nessa situação é a Yui, porque ela já sabe que o Prota não é o apóstolo da deusa mãe. Mas deixando isso daí de lado, voltando 1000 anos atrás, na cidade do nosso protagonista, aparentemente ela tava sendo atacada pelo exército demoníaco. E sim, deve ser bem demoníaco, né? Porque tem um Spike, tem um Hunter ali, um Psyduck, um Broly, um Bob Esponja, lá no canto tem um Saitama e tem um Minion perdido. É realmente demoníaco. E segundo o guarda loirinho, aquilo com certeza era uma obra de uma bruxa. Porém, justo nesse instante, a deusa dos dragões apareceu, só que junto dela tinha uma outra pessoa, que era o tal do Estrela da Manhã. Aí nesse momento nos é explicado que há muito tempo atrás, os humanos e os dragões cooperaram para resistir contra um inimigo comum, dando assim a origem a uma profissão extremamente poderosa, que era o Cavaleiro de Dragão, que tinha que passar por muitos e muitos testes para aí sim virar um Cavaleiro Dragão. E o nosso protagonista conseguiu virar Cavaleiro Dragão da deusa dos dragões, o que mostra que ele era realmente poderoso. Ou talvez não, né? Ele só deve ter usado aquela poção muito louca lá. Agora, voltando para o lado do nosso prota, vendo que as tropas estavam muito mais animadas, ele começou a utilizar a Luoli para atacar as tropas, o que obviamente conseguiu obliterar elas num único instante. Assim, temos um time skip de vários anos depois, no Palácio do Deus Dragão, onde o prota do nada pediu pra Luoli se ela poderia, por algum acaso, fazer uns anéis pra ele. E ela deu uma risada falando que sim, ela com certeza faria anéis pra eles com os melhores materiais. E ouvindo isso, o prota perguntou se ela realmente entendeu o que ele tinha falado, e ela falou que sim, pô. E outra, provavelmente a criança que nascesse deles ia ser muito forte e não sei o que. Além de que no fim, eles dois se tornaram indispensável um para o outro. Só que na cabeça dela tava meio furiosa com o prota, porque ele se confessou de uma forma um tanto quanto antiquada. Porém, um tempo depois, quando ela foi pedir permissão para os anciões do clã do dragão, eles não aceitaram. Porque aparentemente, muchachos, o prota literalmente sumiu e a Luoli já tinha dado os anéis de casamento pra ele, algo que era muito poderoso e que não sei o que. Contudo, a Luoli ainda acreditava que provavelmente tinha um motivo do prota ter sumido do nada. O negócio é que os anciões não estavam aceitando o casamento dela com o nosso protagonista, mas se ela insistia tanto, ela estava expulsa do clã dragão e a sua autoridade divina também seria revogada. Mas mesmo diante disso, ela estava acreditando internamente que algo tinha acontecido para o nosso protagonista ter sumido do nada. E assim, ela esperou por 100 anos, 500 anos e até mesmo 1000 anos depois, o pessoal já tava ficando louco porque, pô, ela não tava fazendo nada. E justo nessa época aí apareceu aquela proibição lá que os seres humanos não poderiam ter as artes mágicas e blá blá blá. E ouvindo sobre isso, o Papa começou a dizer que eles eram um bando de ignorantes, porque se não fosse pela Luoli, a cidade já tinha sido destruída há muito tempo. E falando na Luoli, ela tava meio que apática, ela não falava nada, ela tava meio que como só existindo ali. Isso, pelo jeito, já fazia anos e anos, porque desde a época que o Papa era uma criança, ela era daquele jeito. Ela sempre permanecia em silêncio, olhando para o vazio. E às vezes ela saía e dava uma olhada na sacada como se estivesse esperando por algo. Porém, justo nesse dia, do nada, a Luoli chamou pelo Papa, o que já assustou ele, porque pelo jeito ela se lembrava do seu nome, e ela declarou que ela acabou de receber uma declaração das deusas, onde ela era considerada uma traidora. E por causa disso, sua autoridade divina seria retirada, e por causa disso, ela tinha que deixar a Cidade Estrela. No fim, ela cumpriu a sua responsabilidade e o juramento que ela tinha feito. Por isso que estava na hora dela finalmente ir correr atrás e encontrar o seu amor. Agora, voltando pro presente, ela tava meio triste, porque tipo assim, provavelmente o Wu-Chen não vai se lembrar dela por causa da sua aparência. O negócio é que ela tava tão perdida em seus pensamentos que ela acabou batendo em ninguém menos que a Yui. Só que o que surpreendeu ela, na verdade, foi que a Yui tava
tava com um anel que ela tinha dado para o nosso protagonista. E claro, a Luo Li foi lá e perguntou onde raios a Yui conseguiu aquele anel, e quando ela se lembrou, ela deu uma risadinha e começou a ficar corada. E nisso ela começou a segurar a bochecha da Luo Li, o que não foi muito legal pra ela, pois ela era a deusa dragão Luo Li. É por isso que ela exigia que a pessoa à sua frente se apresentasse. E no instante em que a Yui se apresentou, aí a Luo Li já tremeu na base, porque ela notou que tava diante da deusa da lua, ou deusa não, né, bruxa da lua. E a Yui também já conhecia a Luo Li, porque ela já começou a perguntar por que a deusa dragão tava naquele tamanho. E outra, ela não ia devolver o anel por um único motivo, porque assim que ela devolvesse o anel, a Luo Li ia voltar com os poderes, assim ela ficaria grandona e ela voltaria com aqueles peitões que ela tinha, e por causa disso ela não ia devolver o anel. Aí a Luo Li já começou a chamar a Yui de Lolicon, quando do nada o Prota apareceu perguntando que barulheira da pega que era aquela, e a Luo Li perguntou o que raios um humano tava fazendo ali no castelo da bruxa. E a Yui começou a dizer que o Prota era um escravo exclusivo dela e tal, mas no instante em que o Prota foi falar que na verdade era o marido dela, a Yui mandou ele calar a boca, porque se as outras pessoas descobrirem que ela tava casada com o Prota, ela não teria mais lugar pra se esconder. Porém, enquanto ela tava falando isso, do nada a Luo Li se aproximou do Prota, começou a cheirar ele e falou que não era nada. Ele simplesmente foi embora, pensando que o Prota tinha um cheiro um tanto quanto familiar. Além de que aquele cheiro ela também sentiu na Sylphie, e por isso ela começou a se perguntar quem raios era aquele humano que tava na casa de uma bruxa e do porquê um monte de figuras importantes estavam em volta dele. E para descobrir a resposta para essas perguntas, ela simplesmente saiu dali voando. E agora a gente volta pro lado do nosso Prota, que, bom, a Yui tava mais uma vez falando que queria se divorciar dele. Porém, como ela sabia que o Prota não ia aceitar, ela queria fazer uma aposta com ele em um jogo de cartas. No caso, eles iam jogar Yu-Gi-Oh! Pra quem não tá entendendo, que só tá meio borrado ali pra não tomar direito autoral. O negócio é que o Prota falou qual que é a vantagem dele aceitar o jogo ou se ele vai ganhar nada. Contudo, a Yui falou que caso o Prota vencesse, ela aceitaria qualquer coisa que ele quisesse, sem nenhuma condição. Só que ela tava muito confiante, muchachos. Afinal, ela jogava esse jogo todo santo dia por centenas de milhares de anos desde quando ela descobriu aquele jogo. Então era impossível pra ela perder. Tanto que ela queria dar uma vantagem para o Prota de ele ter um pouquinho mais de HP no início. E é claro que, ouvindo isso, o instinto de competidor do nosso Prota se acendeu, declarando que não poderia fingir que não ouviu esse desafio. E por isso ele tinha certeza que ia vencer e já tava até pensando no que, bom, ele ia fazer com o desejo dele. E ouvindo essas palavras aí, a Yui já começou a chamar o Prota de pervertido, que não sei o que. Enquanto isso, a Luo Li tava na janela, porque ela tinha dado a volta pra ver a conversa dos dois. E ouvindo sobre a parte de, bom, a Yui simplesmente se despir caso ele vencesse, que não sei o que, a Luo Li ficou meio bugada, porque esse daí já tinha passado demais do nível de mestre-servo. Meio envergonhada, ela começou a pensar que dessa maneira ela vai precisar de uma ajudante pra dar uma solução nessa situação. Agora, já do lado da Litia, a Sylphie tava informando que já destruiu quase todos os esconderijos e prendeu quase todos os envolvidos relacionados à escravização. O problema é que tinha muitas pessoas de alto escalão envolvidas nessa situação e ela queria saber o que ela deveria fazer. E a Litia falou simples, era só matar todo mundo e o restante poderia ser substituído com servos de mais lealdade. Porém, no meio dessa fala, do nada, a Luo Li chegou, declarando que tinha algo ao qual ela precisava confirmar com a Litia. E depois de colocar um papel na mesa com um desenho, a Luo Li perguntou pra Litia se ela sabia quem era aquela pessoa. O negócio é que o desenho não é lá muito bom pra saber, né? Ai, segundo a Luo Li, era uma obra-prima, não era possível que ela não conseguisse reconhecer aquela pessoa. E dando uma olhada mais de perto, depois de pensar uns 5 minutos, a Litia notou que a pessoa que tava desenhada ali é Wu Chen. E após ouvir o nome Wu Chen saindo da boca da Litia, a Luo Li perguntou como raios ela conhecia esse tal Wu Chen. E a Litia falou que é óbvio, afinal o Wu Chen era o noivo dela. E talvez ele até soubesse quem era o tal Estrela da Manhã ao qual a Luo Li tava procurando. Porém, vendo a reação que a Luo Li tava demonstrando, a Sylphie já notou que provavelmente a Luo Li já sabe qual a identidade verdadeira do nosso Prota. E por essa razão, ela pegou a Luo Li nos braços, mandando meio com uma telepatia falando que era bola não falar a verdadeira identidade do nosso Prota pra Litia, senão ele iria de arrasta. Pra ter uma conversa mais a sós com a Luo Li, a Sylphie falou que ia dar um jeito de resolver esse problema, afinal a Litia tava cheia de problemas e que não sei o que. E no instante em que a Sylphie saiu, a Dani chegou, com alguns livros ao qual a Litia havia pedido. E esses livros aí, muchachos, era tão importante que a Dani ia receber uma promoção, e segundo os pensamentos internos da Dani, ela estava declarando que o plano logo teria sucesso. E tipo assim, o livro que a Litia tava lendo, rapaz,
rapaz, é Kama Sutra. Eu não sei qual que é o nome desse negócio, mas quem sabe, sabe. De qualquer forma, terminamos hoje por aqui, muchachos. Vocês viram aí, ó, que eu fui trollado, humilhado no vídeo inteiro, então. Cala a boca, puta.